Meus amados irmãos, estamos de volta. Essa é a segunda parte, pois a primeira, infelizmente, a internet caiu e por motivo da internet ter caído, não foi possível darmos continuidade. Mas agora, retornando nessa segunda parte, queremos aqui fazer um complemento e uma conclusão aqui do que estávamos falando com os irmãos. Quando estávamos no texto aqui de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, comentando com os irmãos o que houve com o apóstolo Paulo e a sua equipe quando houve entre os dois se separaram Paulo e Barnabé, quando Paulo toma aí a Silas e o seu aprendiz, o jovem obreiro Timóteo, e ele se conduz para pregar o evangelho, e o Espírito de Deus intervém por duas vezes, tá? E eu falava com os irmãos que a ação do Senhor é preciso que tenhamos discernimento. Precisamos ter discernimento, pois nem tudo que interfere, que nos atrapalha, procede do adversário, procede do mal. Ora, era o Espírito Santo, e ainda bem que Paulo teve o discernimento, foi o Espírito Santo que estava lhe impedindo de pregar o Evangelho, ao ponto que ele é direcionado pelo Senhor para pregar o Evangelho na Macedônia. Quando Deus intervém, lhe dando uma visão, e ele tem a visão de um macedônio de pé, clamando a ele, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. E é interessante a gente pensar acerca disso, que o Espírito de Deus permaneça conduzindo o teu coração, conduzindo a tua vida para o propósito de Deus, para a vontade de Deus. E aqui que vem a questão. Nem sempre, meu irmão, minha irmã, a vontade de Deus será muito para nós confortável. Há muitas e muitas não serão as vezes que a vontade de Deus pode contrariar a nossa e pode causar algum sofrimento para nós. E às vezes nós não entendemos isso, mas a realidade da verdade da palavra de Deus é que a vontade de Deus nem sempre será para o meu conforto, nem sempre será confortável para mim, mas a vontade de Deus sempre será boa, agradável e perfeita vontade dele, não a minha. A vontade de Deus sempre será boa, agradável e perfeita para Deus. E nem sempre será para mim. E eu preciso entender isso de maneira que eu, entendendo isso, venha permanecer na vontade de Deus. E como estava falando, o Espírito do Senhor conduz então Paulo, e ele entende através dessa visão, e ele vai pregar o evangelho. E chega naquele local onde, na verdade, ele dá uma observada que o evangelho precisa ser anunciado. E o texto em Atos dos Apóstolos vai dizer, para fazer aqui um resumo, que ele procura um local para a oração, para a hora da oração. Diz no capítulo 16 que ele está procurando um local para a oração. Veja que o texto diz com clareza para nós, a partir do versículo de número aqui 16, aliás, versículos 9 em diante, diz que Paulo aí teve essa noite a visão, e logo após ter tido a visão, no versículo de número 14, de 13, nos diz que no sábado ele vai à procura de um local para a oração. E ele observa que tem reunido ali algumas mulheres. E no versículo 14, que diz que ele vê uma mulher, essa mulher se chama Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que ele percebe que esta mulher está com o coração sendo tocado pelo Espírito de Deus, pela mensagem que Paulo prega, ao ponto que o Senhor abre o coração de Lídia e ela recebe a mensagem. Quando recebe a mensagem, diz o versículo de número 15, que depois Paulo
foi batizar ela, batiza não só ela, como toda a casa, e após ter feito isso, o Espírito de Deus começa a fazer algo grande naquele local, e enquanto Deus está usando Paulo, meus irmãos, e aí que vem, acontece algo que vai agora, parece que vai ser a favor. Olha que é bom todo crente ter esse discernimento, discernir quando é uma ação divina e quando é uma ação maligna. Antes, por 2 vezes, o Espírito de Deus intervém para que ele fosse direcionado à vontade do centro, da vontade de Deus. Agora, Paulo está passando e uma jovem começa a clamar, diz o texto para nós aqui com clareza, e diz no versículo de número 17, que esta jovem, movida pelo espírito de adivinhação, ela seguia Paulo e dizia com total segurança, dizendo o seguinte, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha só, era um espírito maligno de adivinhação, mas ela está sendo tomada por esse espírito maligno, sendo usada pelo espírito maligno, falando a verdade. E é bom que a gente entenda isso. Olha que foi um elogio. Ora que ela estava pelo espírito maligno falando a verdade, mas não era Deus. Então nem tudo que parece ser é. Nem tudo que parece ser Deus é Deus. Nem tudo que parece ser o diabo é o diabo. Precisamos urgentemente, principalmente nesses dias, entender que a ação, sendo ela maligna ou divina, precisamos de discernimento. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está nos acompanhando nessa mensagem, ouça bem, nessa segunda parte, ouça bem, o Espírito de Deus age intervindo, mas tem um maligno, espírito maligno também querendo intervir. E ele vem para tentar enganar, só que Deus tinha dado a Paulo algo que nós precisamos urgentemente, é discernimento. Você e eu e nós precisamos de discernimento. Após ter ocorrido isso, por algumas vezes, diz a palavra, Paulo se incomodou e teve discernimento de saber que era o espírito maligno que estava sobre aquela menina de adivinhação e repreende aquele espírito para que saia dela. E todos percebem que depois de Paulo ter repreendido aquele espírito sobre aquela jovem, percebe que ela perdeu esse dom, que não era um dom divino, era um dom maligno de adivinhação. E quando isso ocorre, os que lucravam com aquela jovem ficaram indignados com Paulo, cercaram Paulo e começaram a acusá-lo. Ora, o que fizera Paulo não fez mal, fez bem, livrou essa moça deste espírito de adivinhação, mas quem ganha lucro não se preocupa com as vidas, se preocupa com a economia, se preocupa com o dinheiro. Mas Paulo, irmãos, permanece naquela cidade por conta da multidão e é levado por acusação à prisão. E aqui que vem a conclusão da mensagem. O texto vai dizer para nós que em praça pública, aqueles homens, Paulo e Silas, são chicoteados. O texto vai dizer para nós que eles apanham muito e são levados ao cárcere interior e são ordenados que fiquem não só dentro da prisão, como também ficassem presos em cadeias. O texto vai dizer para nós que eles são amarrados de tal forma pelos pés, estão lá no tronco, preso. E a Bíblia vai dizer para nós que eles, com as costas em vergões, sangrando, mas eles estão lá,
não porque fizeram algo errado, não porque desobedeceram à vontade de Deus. Pelo contrário, porque obedeceram à vontade de Deus, porque pregaram o evangelho, porque estavam no lugar onde Deus queria que eles estivessem, fazendo o que Deus havia determinado que eles fizessem, mas estavam sofrendo, estavam aqui com dores. Mas o texto vai dizer para nós que à meia-noite, com os vergões nas costas, dores físicas, eles se animaram em fazer duas coisas que a igreja precisa fazer hoje. A igreja precisa permanecer hoje. Eles estavam em prisões, não podiam sair de lá, mas eles se reuniram os dois e disseram: vamos fazer um culto. Paulo e Silas se reúnem e dizem: vamos fazer um culto. Mas como? No escuro, vai no escuro mesmo, vai em prisões mesmo, mas vamos cultuar a Deus. E qual é a liturgia do culto? Oração e louvor, louvor e oração. Vamos louvar e vamos orar. E a Bíblia vai dizer para nós que eles começaram a louvar ao Senhor e a orar, orar e louvar. Os demais presos começaram a escutar os louvores e a oração misturada com o louvor com a oração. E a Bíblia vai dizer que de repente, e essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite, no texto que lemos, de repente, no versículo que está aqui registrado pela palavra de Deus. Registro a palavra de Deus aqui no versículo de número 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Olha o que o texto vai dizer para nós. Paulo e Silas estavam na mesma condição que os demais presos. Paulo e Silas estavam todos presos. Mas o texto vai dizer que eles oravam e louvavam. E enquanto os louvavam e oravam, Deus move aquele lugar de tal forma que as prisões não se quebram, mas se soltam, se abrem. É interessante só pensar nisso. Mas não só de Paulo e Silas. A oração e o louvor de Paulo e Silas fez com que a mão do Senhor entrasse naquele lugar e soltassem não só eles, liberassem não só eles, liberassem a todos que estavam presos. Eu quero lembrar a Igreja de Cristo, aos nossos irmãos que nos acompanham. Eu quero lembrar a todos vocês o seguinte: se nós orarmos e louvarmos ao Senhor, se nós continuarmos clamando ao Senhor, Deus vai agir de tal forma que esse vírus que está aí não nos deterá dentro das nossas casas. Ora, não dá para se comparar Paulo e Silas em prisões, mas eles estavam presos. Mas nós não estamos simplesmente em prisões, mas estamos dentro de nossos lares, sem termos condições de sair, sem termos condições de nos reunir na casa de oração. Mas se orarmos, assim como o Senhor Deus agiu para liberar Paulo, e não só Paulo e Silas, como todos que estavam ali, se nós clamarmos, se nós orarmos, os céus vai agir. De repente vai ocorrer um milagre da parte de Deus. Não me pergunte como, mas o texto diz que os alicerces da casa, daquela cadeia, começou a balançar. As portas se abriram, as prisões que estavam aprisionando Paulo e Silas foram soltos e Deus fez um milagre. Meu irmão, minha irmã, o Senhor não é diferente. Com o Senhor ele é o mesmo. O Senhor é o mesmo, Ele pode agir na tua vida, Ele pode agir na tua casa, Ele pode agir nessa situação. Vamos clamar, vamos orar, vamos pedir o milagre da parte do Senhor. Nós vamos interceder agora. Sim, nós vamos interceder. Eu quero aqui aproveitar nessa intercessão. Nós temos pedidos aqui de oração e de irmãos que estão nos acompanhando nessa live que nós fizemos, a primeira, a segunda agora
estamos fazendo para que os irmãos acompanhem, mas nós temos aqui nomes dos irmãos que estiveram conosco, nos acompanhando na primeira live aí que caiu. Nós temos aqui a nossa irmã Conceição, ela está pedindo oração porque estará voltando ao trabalho amanhã. Estaremos orando, irmã Conceição, em nome de Jesus. Temos a irmã Edilene dos Três Corações, que está nos acompanhando na live. Estava, né, até então nos acompanhando na live. Nós temos aqui o nosso irmão Juscelio, que estava nos acompanhando aí na live. A irmã Liliane Gomes, lá do Novo Jaú, estava nos acompanhando aí na live. O irmão Tiago lá das Pedras, que é o Charliton, eu e toda a família estão nos acompanhando, estavam nos acompanhando. O jovem Mateus, também lá do Jardim das Pedras, Deus abençoe, está nos assistindo, nos acompanhando também. A irmã Fabiana das Pedras também estava nos acompanhando. Vamos estar intercedendo em oração por ela, para que o Senhor lhe dê saúde. Temos também a irmã Lurdinha do Porto Velho, que estava nos acompanhando. Aí um abraço para a nossa irmã Lurdinha. E temos a irmã Zelma das Pedras, também está nos acompanhando. As irmãs, algumas delas estão padecendo alguma enfermidade, estão enfermas. E nós vamos orar nesse momento. Gostaríamos que você estivesse com essa plena consciência que nós demos continuidade à mensagem que estávamos falando na live que caiu, e agora estaremos intercedendo por esses pedidos de oração e por sua vida, que estará nos vendo depois nesse vídeo. Que o Senhor Deus continue guardando a todos os nossos irmãos do Jardim das Pedras e a todos que estávamos sendo aí acompanhados pela live, em nome de Jesus. Receba da parte do Senhor um milagre, receba da parte do Senhor uma resposta. Nós vamos clamar agora pelos pedidos de oração. Na sua oração nós temos 2 pedidos também especiais. Temos o nosso irmão João daqui, esposo da irmã Martinha, e passou por cirurgia, está se recuperando, e a nossa oração é que haja uma plena recuperação. A cirurgia foi boa, graças a Deus, deu tudo certo na cirurgia. Mas nós estaremos orando para o Senhor lhe dar plena recuperação, em nome de Jesus, o irmão João. Também eu quero pedir oração toda especial ao meu pai. Estávamos até agora à tardezinha esperando, já está se preparando pela cirurgia. Não sei se já entrou em cirurgia ou se entrará, mas eu quero pedir aos irmãos, orem pelo meu pai, para o Senhor conduzir o médico e seja a cirurgia tranquila, tudo ocorra bem e ele tem uma breve e pronta recuperação em nome de Jesus. A todos os seus pedidos de oração, vamos apresentar ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Queremos nesse momento entregar ao Senhor esses pedidos. Pai Celestial, Pai Santo e querido, na Tua presença aqui estou, Senhor, e estamos. Quero Te agradecer por esse momento, quando aqui estivemos, Senhor, apresentando a Ti este culto. E que o Senhor aceite a oração que estamos aqui também a Te fazer. A esses pedidos de oração que foram apresentados, meu Pai. A Tua serva, Senhor, a irmã Conceição, que estará voltando ao trabalho, guarda a Tua serva, livra do mal. Oh, meu Senhor, ao pedido da irmã Zelma, que precisa de saúde, irmã Fabiana. Ah, meu Senhor, a todas as nossas irmãs que precisam de saúde, estende as Tuas mãos sobre elas, meu Senhor. Guarda e proteja a todos os nossos irmãos aqui do Jardim das Pedras, como os nossos irmãos que estavam nos acompanhando, Senhor, naquela live que infelizmente caiu, mas aqui estamos. Graças Te damos, meu Senhor, pelo contato que temos contigo, ainda que o contato aqui da terra seja desfeito, o contato contigo permaneça para sempre. E eu quero rogar a Ti pela vida do nosso irmão João, que, Senhor, passou por essa cirurgia, dar ao Teu servo uma pronta recuperação, ó Pai, em nome de Jesus, para que ele em breve, Senhor, esteja realizando seus
afazeres e com alegria esteja, Senhor, fazendo a sua vontade. Amado Pai santo e justo, pela vida do teu servo, meu Pai, que não sei se já entrou em cirurgia. Ó Senhor, estende as tuas mãos sobre ele. Toma, Senhor, o médico que fará essa cirurgia, que ocorra, Senhor, e transcorra bem, e ele possa ter uma pronta recuperação. Amado Deus, aos pedidos de oração, a todos aqueles que necessitam da tua graça, do socorro da tua presença, socorre, meu Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa família, tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia das nações, meu Senhor, dá sabedoria aos governantes, orienta-nos como devemos fazer e em tudo teu nome seja glorificado. É o que pedimos a ti no santo e bendito nome de Jesus. Assim oramos e te agradecemos por amor e em nome do teu santo filho Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus em Cristo continue vos abençoando. Receba o nosso abraço, o nosso carinho e, se o Senhor Deus permitir, na quinta-feira estaremos de volta, querendo Deus, e se a internet também permitir. Se não, estaremos fazendo o vídeo e enviando aos irmãos. Deus abençoe. Paz do Senhor a todos. Receba a paz de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.